compartilhar com você nesse dia Filipenses capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, que diz assim: Meus irmãos, continuem a serem meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus dele são os seus desejos, os desejos do seu corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Prestem atenção. Paulo está falando com a igreja de Filipos. O Senhor está falando conosco, com nós cristãos. Existem muitos de nós que temos vivido de uma maneira que não demonstra que somos cristãos. Uma maneira que dá a conotação de que somos inimigos da cruz de Cristo. Quem você tem imitado? Em quem você tem se espelhado? Sabe, lá atrás, no comecinho da minha caminhada cristã, eu achava que eu não precisava ficar lendo e relendo os evangelhos. Eu já conhecia a história. Eu queria conhecer as outras, eu queria conhecer a Bíblia como um todo. Para que eu vou ficar lendo e relendo os livros que eu já conheço? Mas eu aprendi que cada vez que eu leio os evangelhos, eu experimento mais de Cristo. Cada vez que eu me coloco diante da vida do próprio Cristo, eu sou mais transformada. Cada vez que eu me alimento da forma como Jesus reagia, cada vez que eu me alimento da forma como ele pensava, cada vez que eu me alimento da forma como ele andava, como ele amava, mais eu me aproximo dele, mais eu conheço a ele, mais eu me assemelho a ele. Aqui Paulo corajosamente encoraja que o pessoal da igreja seja imitador dele, sejam meus imitadores. Paulo não falou isso numa posição de arrogância, numa posição de prepotência, eu sou o cara. Quando a gente lê todas as cartas de Paulo, a gente tem a certeza de que não é isso, não é esse o caso. Paulo reconhece que ele é o pior dos pecadores. Paulo reconhece que nada de bom existe nele. Paulo reconhece a pequenez e a dependência dele diante de Cristo Jesus. Mas Paulo sabe tudo que ele tem renunciado, tudo que ele tem deixado de lado, deixado para trás, toda a roupa que ele tem tirado para se vestir semelhantemente a Cristo. Uma linguagem figurada, é óbvio. Paulo corre com todas as forças para o alvo de ser parecido com Cristo. E ele está nos desafiando a isso. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitem aqueles que também têm ensinado vocês como nós temos ensinado. Você tem buscado imitar quem? O nosso exemplo é Cristo. Leia os evangelhos. Leia sempre os evangelhos. Nunca se canse de ler os evangelhos. Você pode até conhecer a história, mas nós estamos muito longe ainda de parecermos com Cristo. Beba do próprio Cristo falando com você.
Beba das atitudes de Cristo aqui na terra como nós. Não como pecador, mas como ser humano. Imite a Cristo. Tenha a coragem misturada com a humildade de alguém que depende de Cristo para todas as coisas. E fale para aqueles que estão ao seu redor. Você pode ser meu imitador, pode olhar para a minha vida. Está vendo o que você está enxergando em mim? Pode me imitar. Porque eu estou fazendo parecido com Cristo. Porque eu estou imitando a Cristo. Isso é um desafio. Mas não é impossível. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que todas as dificuldades que nós tenhamos, é só a gente ir até o trono da graça e lá nós encontraremos graça e ajuda vinda do próprio Deus para ministrar nas nossas vidas. Nós não conseguimos mudar nada na nossa vida, quem faz é Ele. Nós podemos nos aproximar dEle. Nós podemos clamar a Ele e receber a ajuda do alto. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós possamos falar para aqueles que nos rodeiam, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a graça dEle continue sobre as nossas vidas.